Então, oitavo ano, nós vamos dar prosseguimento sobre, a Guerra do Paraguai, que é a aula de hoje, A nossa aula de hoje, nossa aulinha está sendo sobre a Guerra do Paraguai, E nós costumamos falar também, não só a Guerra do Paraguai, é muito comum isso, mas também chamar de guerra contra o Paraguai. O Paraguai estava ali querendo pegar uma parte de terra, dominar a bacia do Prata, e não estava aceitando que outras nações passassem a usufruir do rio, E aí agora nós vamos ver como que essa guerra no Paraguai e o exército brasileiro se relacionaram, porque nós sabemos que o Brasil entrou na guerra contra o Paraguai. Aqui nós temos uma imagem, uma fotografia, do século XIX, de oficiais brasileiros na Guerra do Paraguai. No meio disso aqui, no meio de toda essa história, vai surgir um nome como este aqui. O Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro. Então, nós vamos entender o porquê, O Brasil, ele vai sair da guerra também com muitos prejuízos. Não foi só o Paraguai, por ter perdido, que se prejudicou. Guerra também gera prejuízo para todos que estão envolvidos, E aí, além das mortes e dos confrontos militares, o custo da empreitada aumentaram nossa dívida com a Inglaterra. Isso mesmo, nós passamos a ter uma dívida com a Inglaterra maior do que nós já tínhamos, porque a Inglaterra financiou essa guerra, investiu na Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, contra o Paraguai, 3 contra 1. Na verdade, eram 4 contra 1, porque a Inglaterra não estava lutando lá na guerra, mas estava investindo pesadamente, E aí nossa dívida externa, e a nossa dívida com a Inglaterra aumentou, já que foram necessários alguns empréstimos para a manutenção das forças brasileiras em conflito. Então, para você manter um exército no campo de batalha, numa guerra, você tem que mandar comida, você tem que ter material para poder socorrer quando tem um soldado ferido, você tem que mandar pessoas para socorrer esses soldados, e isso vai gerar algo muito importante, a presença de mulheres nessa guerra, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, esses empréstimos para a manutenção das forças brasileiras, foram necessários, Só que o Brasil, ele vai continuar com a sua dívida externa desde lá de 1808, que o Brasil não consegue se livrar dessa dívida, muito pelo contrário, ele vai só acumulando mais a dívida, fazendo a dívida ficar maior. Apesar disso, uma das principais consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil foi a configuração de um exército resistente, um exército bem mais resistente e preparado. A partir da década de 1860, Luiz Alves de Lima, esse camarada aqui, o Duque de Caxias, empreendeu algumas reformas no exército. Ele vai fazer algumas reformas dentro do exército, melhorando sua organização. Assim, mais bem organizadas e conduzidas, as tropas brasileiras saíram ao fim da guerra mais fortalecidas. Então, no final da guerra, o Brasil sai mais fortalecido, também com muitas baixas, perdemos muitos soldados, perdemos crianças, mulheres, que vão parar na guerra contra o Paraguai, e agora nós vamos falar um pouquinho dessas mulheres na Guerra do Paraguai. E aí, aqui, como vocês podem ver, nós temos a participação das mulheres na guerra. Lá na página 340 do livro de vocês, não tem essa foto, mas tem uma figura, uma gravura, de 1865, representando uma mulher que participou na Guerra do Paraguai, porque foram várias. Essa aqui eu consegui encontrar porque nós vamos falar sobre Jovita Alves Feitosa e quem foi. Mas nós vamos entender como é que as mulheres foram parar, nesta guerra. Então, lá no século XIX, não era comum a participação das mulheres nos exércitos, nem nas frentes de batalha.
em uma sociedade onde havia uma separação muito rígida entre atividades executadas por homem ou por mulheres, ou seja, ir para a guerra não era coisa de mulher. O serviço militar oficial era restrito aos homens, então servir exército era coisa para homem. Só que na Guerra do Paraguai, muitas mulheres tiveram uma atuação direta, elas participaram diretamente do conflito, auxiliando as tropas brasileiras em diversas frentes. E aí nós vamos conhecer qual foi o papel das mulheres nesse conflito agora, tá? Algumas mulheres acompanharam seus esposos ou filhos nas viagens, fornecendo suporte às tropas que se encaminhavam para os combates. Elas trabalhavam da seguinte forma, costurando uniformes e bandeiras, ajudando no preparo e no fornecimento de alimentação, além de atuarem no auxílio aos feridos, ou seja, uma espécie de enfermagem ali, né? Mesmo não sendo enfermeiras, elas estavam ali, né, tratando dos feridos. E nós vamos ver também no fornecimento de alimentação, né? Eram elas que cozinhavam, que preparavam a comida para as tropas, né? Além de atuarem no auxílio aos feridos na função de enfermeiras, em hospitais ou em barracas improvisadas junto aos campos de batalha, conhecidas como hospitais de sangue, por suas condições precárias. Existiram também mulheres que participaram ativamente de conflitos, né? E aí essas mulheres que participaram ativamente de conflitos nas batalhas, nós vamos falar agora de duas delas que se destacaram na Guerra do Paraguai, que foi Jovita Alves Feitosa, essa jovem aqui, né, é uma mulher sim, né, ela vai entrar nas forças do Exército como voluntária da pátria quando ela tinha 18 anos. Ela assumiu o cargo de segundo sargento e atuou diretamente no conflito, ou seja, essa daí lutou, né? Muitas vezes utilizando roupas masculinas para que não fosse discriminada por seu importante papel. Ela recebeu algumas homenagens e foi considerada uma heroína. No início foi difícil a presença dela no exército, né? Mas com o tempo aceitaram, né? E aqui eu tenho um resuminho de uma matéria, né, de um site que eu pesquisei sobre o material que foi produzido pelo Estadão. Aqui está falando que é protegido por leis. Aí eu vou colocar para vocês o link no final dessa aula para que vocês possam ver, né, o texto que fizeram sobre a Jovita Alves Feitosa, tá bom? Então vamos continuando aqui, né? Aqui nós temos a figura de uma mulher em campo, né, socorrendo um soldado, né, ajudando a tratar ali de um soldado ferido. Também temos Maria Curupaiti. A Maria Curupaiti eu não consegui encontrar nenhuma imagem, então não tenho ideia de como seja o rosto dela, né? Mas Maria Francisca da Conceição, também conhecida como Maria Curupaiti, lutou na guerra e do lado do seu esposo. Depois que ele morreu, ela continuou envolvida nos conflitos ativamente. Muitas vezes também lutou disfarçada de homem. Então essas duas mulheres, tanto a Maria Curupaiti quanto a Jovita Alves Feitosa, elas foram comparadas, principalmente a Jovita Alves Feitosa, elas foram comparadas a Joana d'Arc, né? Aquela mulher das cruzadas, né? Que vai sair em meio às cruzadas, corta os cabelos, veste uma armadura e vai lutar nas cruzadas. E aí elas são comparadas com, principalmente Jovita, com a Joana d'Arc, chamada de Joana d'Arc brasileira. E aí, dando prosseguimento, nós vamos tentar entender a guerra e identidade nacional. Como que o Brasil, né, o brasileiro no segundo reinado se sentia, né? Como que ele se sentia em matéria de identidade nacional. Coloquei essa fotografia, essa pintura aqui, né? Uma pintura bem famosa. E aí nós vamos falar um pouquinho acerca dessa identidade nacional. Por que eu usei essa imagem? Então, eu resolvi usar essa imagem, né, da tela da pintura Tarsila do Amaral, nesse quadro chamado Os Operários, porque ele representa muito bem a identidade nacional, né? Eu acho esse quadro fenomenal. Aqui nós podemos ver que nós temos pessoas de várias etnias, né? Vários povos.
E aí, o que eu quero reforçar? Primeiro que nós tivemos mais de uma nação envolvida na Guerra do Paraguai. Nós temos ali Paraguai, Brasil, Argentina, Uruguai, né, lutando contra, né, Brasil, Argentina e Uruguai lutando contra o Paraguai. Então são 3 nações distintas lutando, né, na Guerra do Paraguai. E ao mesmo tempo nós temos a figura também de negros, né, na pintura. E essa pintura eu quis colocar por questão da identidade nacional mesmo, porque nesse período o Brasil ainda tinha escravidão e muitos negros recebiam, né, a proposta de serem alforriados, terem a sua liberdade, porque a república já estava, né, algumas ideias republicanas já estavam por vir, já estavam ali martelando na cabeça dos políticos contra os monarquistas. E aí muitos, né, donos de escravos disseram, não, se você está na Guerra do Paraguai, você vai ser livre após a guerra, né? Mas que liberdade seria essa se não tinha espaço para eles na sociedade? E nós vamos tentar entender a guerra e a identidade nacional. Durante o século XIX, é importante lembrar que o Estado brasileiro investiu na formação de uma identidade que pudesse ser aceita e valorizada pela população do país. Por meio dela, o governo pretendia transmitir valores cívicos que garantissem a união dos habitantes do território nacional e, consequentemente, a sua manutenção. A identidade de uma nação está em constante construção e reelaboração em um país de grande território como o Brasil, que possui uma população diversa, né? Olha bem a imagem, bem miscigenada, né? E além de um enorme número de manifestações culturais regionais. Não seria possível criar um sentimento nacionalista sem a ação do Estado. Lógico que esse quadro aqui, gente, ele veio bem depois, tá? Ele não é da época da Guerra do Paraguai, não. Apenas utilizei para ilustrar, né, sobre a nossa mistura mesmo, né, de cultura, nossa miscigenação em todos os aspectos. E aí, dessa maneira, uma das principais medidas do governo brasileiro nesse sentido aqui, foi a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, em 1888. O órgão, com forte atuação por todo o segundo reinado, existindo até os dias de hoje, ou seja, em 2020 ele ainda existe, promoveu diversas obras que ressaltavam valores relacionados à centralização política do país e à exaltação de heróis nacionais. A Guerra do Paraguai foi um dos episódios da história do Brasil utilizados pelo Estado para ressaltar a identidade nacional. Então, a Guerra do Paraguai, ela foi forte, intensa, ela durou anos, ela não durou um ano apenas ou meses, ela vai durar alguns anos e nós vamos ter aí esse resultado que eu já mostrei na aula, no vídeo do link passado, as baixas, como é que foi, né, crianças, né, lutando pelo Brasil, foi uma coisa bem assim, diferenciada, né. Agora, eu vou encerrar essa videoaula, vou pedir para que vocês leiam o capítulo, né, a parte do capítulo que fala sobre a Guerra do Paraguai, e aí vocês vão fazer as atividades que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Então, desejo a vocês aí um bom estudo sobre a Guerra do Paraguai. E até o próximo tópico. O próximo tópico nosso vai ser sobre os imigrantes, a chegada dos imigrantes europeus no nosso querido Brasil.